A palavra que eu mais ouvi aqui ano passado foi governabilidade. Tudo era motivo de governabilidade. Aprovar o projeto pela governabilidade. Todas as discussões tinham a palavra governabilidade como pano de fundo. Eu nunca pensei que o nosso município tivesse ingovernável. Até porque você elege um prefeito, a população escolhe, ele é referendado nas urnas e ele vai governar. A menos que nós estivéssemos em guerra, numa situação de calamidade, numa situação extremada, com pessoas armadas nas ruas, se enfrentando, num clima de disputa, num processo de golpe, enfim. Talvez fosse difícil a gente ter que discutir governabilidade se não estivéssemos num cenário completamente democrático, em que os poderes são separados e têm as suas autonomias e seus papéis a representar. E a gente ouviu muito isso. Eu quero justificar essa minha fala com a preocupação de nós voltarmos a votar projetos em regime de urgência, sem conhecer, sem ter a condição de avaliar, como fizemos no passado, e agora a gente vai voltar a corrigir coisas erradas do passado e vai ficar nesse ciclo com o argumento da governabilidade. Eu tinha feito a solicitação, nós estávamos inclusive com a Câmara em reforma. Lá naquela outra Câmara eu pedi que nós chamássemos o secretário de Saúde, o secretário de Educação, para que pudéssemos fazer um debate sobre o estado da saúde e da educação no município. Não, vamos deixar para depois, não tem agenda, e não saiu. Não vieram e disseram que estavam à disposição. Não faço aqui acusação nenhuma com relação a isso, mas o fato é que nós precisamos dos secretários para que a gente possa discutir a política pública do município. E eu estou muito preocupado, extremamente preocupado com o que está acontecendo. E se nós falarmos de saúde, eu acho que não vai ter vereador aqui que não vai concordar que nós estamos indo ladeira abaixo. Literalmente ladeira abaixo. A declaração da atual secretária de que vai pedir auditoria. Aceita o cargo, desde que faça auditoria. Ora, tem alguma coisa errada. Se vai pedir auditoria, é porque tem problema. E nós temos dito aqui, vereador Nami Nassif, há algum tempo, dos problemas que a gente quer fiscalizar, quer verificar, traz a denúncia e a coisa está travada. Tem reclamado inúmeras vezes com relação à falta de medicamento. Vereador, concede uma parte? Concedo, vereador. Vereador, eu cheguei a essa casa há pouco tempo aqui, mas eu vejo o seguinte: se critica a saúde, mas o governo melhorou a saúde. Se trouxe uma UPA para Nova Friburgo, reformou o hospital Raul Sertã. Agora, a deficiência da saúde é muito grande, a gente sabe disso, é um saco sem fundo. Agora, melhoras houve. Agora, eu entendo também que o vereador tem função de fiscalizar. Se Vossa Excelência tem alguma denúncia grave contra o Poder Executivo, faça o que eu fiz. Denuncie o Ministério Público e agora também vai acontecer. Agora, não depende da Câmara essa fiscalização. Não depende só da Câmara, não. A Câmara você vai pedir informações agora. Não seja omisso. Vá ao Ministério Público, faça lá também. Manda lá, ó, tem. Se o Vossa Excelência me disser aqui que tem algum desvio de verba no município, eu sou um vereador suplente, quem colocou foi o governo. Eu sou o primeiro a assinar com a Vossa Excelência, abrir a CPI e denunciar os corruptos. Então vamos montar uma CPI, vereador. Vamos nos preparar para montar uma CPI. Pode montar, se tiver, eu vou assinar com a Vossa Excelência. Nós não temos sido omissos, muito pelo contrário. Estive com o vereador Marcos Medeiros, chamamos a polícia por uma missão de socorro no hospital. As pessoas vão para lá, ficam esperando meses para um atendimento, meses para um medicamento. Não tem insulina. Agora, o pior de tudo, não se faz cirurgia porque não tem roupa para municiar os médicos e os pacientes que vão entrar na sala cirúrgica. Não tem gás porque não pagam o gás. Não tem medicamento porque as licitações feitas lá atrás, já esgotaram o dinheiro, segundo as informações que nós obtivemos. Nós temos que fazer uma CPI sim, porque a coisa é muito séria, é muito grave. Está indo para um despenhadeiro. E é dinheiro público. E não adianta abrir UPA não, porque abre UPA, o cidadão fica 5 horas esperando atendimento. Que UPA é essa de 5 horas de espera de atendimento? Vereador, quiser mais uma parte? Vereador, meu tempo é pouco. Se eu ficar lhe concedendo a parte, eu não vou conseguir concluir. Gostaria até do debate. Gostaria do debate. O vereador Renato Abirrama não aceitou por quê? Doutor Egídio saiu por quê? Já é o 4º secretário de saúde. Como é que pode governabilidade? 4 secretários de saúde em menos de 2 anos? Onde nós vamos nessa situação? Faltando medicamento, faltando equipamento, os carros caindo de podre. O Hemocentro fecha porque a única centrífuga quebrou, com mais de 25 anos de uso.
licitação e o cidadão vai lá, não tem insulina. Vamos fazer a licitação, vai lá, não tem remédio. Vamos fazer a licitação, o sujeito leva uma receita com 4 medicamentos, quando muito sai com 1. Não, mas nós vamos fazer a licitação. Eu denunciei aqui, recentemente, a compra de 840 mil envelopes. 5 envelopes por cada cidadão friburguense, em média. 5 envelopes, se tomarmos a população de 170 mil habitantes. Para onde vamos fazer? O que vamos fazer com tanto envelope, quando a população de Nova Friburgo precisa de medicamento, de equipamento, de ambulância, de assistência, de atendimento, de agilidade no processo de atendimento? Agora parece que cancelaram, aqui são no jornal Voz da Serra, tornar sem efeito a publicação do dia tanto, do tanto, em que previa a compra R$ 226.800. Comprava uma centrífuga e ainda sobrava dinheiro. Mas não, nós estamos correndo o risco das pessoas morrerem sem atendimento, porque o sangue vai a Teresópolis, estava indo a Petrópolis, ainda atende toda uma região, por conta de uma centrífuga que custa de 50 a 240 mil reais, segundo me informou o secretário que é demissionário, o secretário que saiu. Mas a prioridade é o envelope. Um minuto. Porque nós vamos salvar vidas em Nova Friburgo com envelopes. A farmácia não tem medicamento, nós vamos comprar envelopes. Isso não é fiscalização, vereador? Isso é fiscalização. O vereador Marcos Medeiros tem ido constantemente, tantos outros vereadores têm ido constantemente. Vossa Excelência consegue uma quarta aqui? A Vossa Excelência sabe que a UPA, por exemplo, você criticou tanto essa UPA aqui. A UPA é um convênio, é o governo federal, estadual e municipal. Vossa Excelência é representante do PT. Vamos a Brasília, vamos marcar audiência com o ministro da Saúde, pedir mais verbo para a UPA, por exemplo. Vamos pedir mais verbo para a saúde de Nova Friburgo. Tentar transformar o hospital em hospital regional. Agora, o descaso do dinheiro público é outra coisa. Agora, o atendimento aqui é realmente deficiente, reconhece isso. Esses dias foi São João de Meriti lá, um amigo meu de lá, viu que o hospital fechou por falta de médico, não tem médico para trabalhar. Então está faltando gerenciamento. Porque se a UPA hoje tem que comprar um gerador, sai dos cofres do município, saiu aqui, 65 mil reais para a compra de um gerador, o município que compra. Precisa de medicamento, quem paga o medicamento é o município. Precisa de atendimento. Esse convênio é um convênio que foi feito, mas que os custos vão todos se recair sobre o município. E nós não melhoramos a saúde básica. A questão toda é essa. Se o problema é gerenciamento, tem uma série de outros problemas por trás disso. Nós temos que valorizar o funcionalismo, quando na verdade tem um monte de gente nomeada. E a cada momento é um secretário que sai, é uma equipe que entra, e é uma nova equipe que sai, com uma nova equipe que entra. Que administração pública é essa? A coisa virou de cabeça para baixo. Nós não estamos gerindo a coisa de forma adequada. E se falou muito de governabilidade. Foi dada a governabilidade. E aí nós não estamos governando. Por quê? A população não quer saber dessa história. A população quer chegar lá e ser atendida. E nós temos que falar em nome da sociedade, que reclama e reclama com razão. A cada dia que chega no hospital, ou chega num posto de saúde, o programa de saúde da família não funciona, ou não tem um remédio, ou leva 4 meses para marcar um exame, leva não sei quantas semanas ou meses para uma cirurgia. Nós temos que falar daqui sim. Se o hospital vai ser regional, não vai ser regional, isso é uma outra questão. Está sem direção, está sem rumo, e nós temos a obrigação de denunciar isso. Apresentar soluções, nós temos apresentado, temos trazido recursos, temos trazido investimento para Friburgo, para a área de saúde, temos cobrado que os convênios sejam firmados. Fui ao Rio trazer 100 mil reais, que foi o que eu consegui, mas era pelo menos um valor suficiente para a compra de uma centrífuga. Nós temos feito a crítica e temos dado a contribuição, embora não seja da base de governo. Portanto, eu não vou me alongar, vereador, e lamento não poder lhe conceder mais a parte para que a gente provocasse o debate, mas eu falo aqui de forma sofrida com relação à situação da saúde de Nova Friburgo. Eu concluo, senhor presidente, espero não ter me alongado além do meu tempo.